As nossas crenças são a nossa verdade. São as ideias que sustentam a forma como pensamos, como agimos e a forma como vemos o mundo e como nos vemos a nós mesmos. Tal como tudo que existe, as crenças são a manifestação de energia que tu emanas. Tal como ela, as crenças podem ser positivas ou negativas. Elas têm várias origens e servem-nos de diferentes formas. No vídeo de hoje quero ajudar-te a transformar as crenças limitadoras, especialmente aquelas que se refletem sobre ti mesma. As crenças vão sendo construídas em nós a partir de diversas influências, sejam elas a família, o processo de aprendizagem ou até o contexto social onde nós estamos inseridos, o que significa que elas vão ficando enraizadas em nós ao longo do nosso crescimento. Somos conscientes de uma parte delas, mas existe também um conjunto de crenças que estão alojadas, guardadas no nosso subconsciente. E eles afetam-nos com a mesma intensidade e por vezes levam-nos a ter comportamentos que nos parecem estranhos porque eles são diferentes daquilo que é a nossa forma habitual de agir. As crenças refletem perspectivas positivas ou negativas, às quais também podemos chamar de limitadas, e elas vão ditar a nossa relação com nós mesmos, com o mundo à nossa volta e vão também dar origem àquilo que são os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Se as crenças te limitam, significa que elas estão a bloquear o teu acesso à abundância. Isto quer dizer que elas estão a criar uma imagem daquilo que está para além das tuas capacidades ou daquilo que tu consegues atingir para ti mesma. Então aquilo que eu quero partilhar contigo agora são os passos, os 5 passos através dos quais tu consegues transformar estas crenças limitadoras. O passo 1 é sempre a consciência, ou seja, observar e identificar estas crenças limitadoras. Vamos trabalhar com uma crença de cada vez. Então, começa por identificar a primeira crença que queres trabalhar. Esta crença limitadora pode ser, por exemplo, eu não sou suficiente. O segundo passo é identificar os argumentos que sustentam esta crença. Todas as crenças têm uma sustentação lógica, uma sustentação aparentemente racional. Então aquilo que nós vamos fazer agora é desmontar a estrutura que está por baixo desta crença. Vamos, por exemplo, identificar as premissas que estão por trás da crença eu não sou suficiente. Elas podem ser o meu corpo não é perfeito, a minha inteligência não é suficiente e vai existir sempre alguém melhor do que eu. O terceiro passo é reconhecer a origem destas ideias, destes argumentos e transformá-los em argumentos mais positivos. Então começa por identificar qual é a origem destas ideias. Se foram, por exemplo, frases que tu foste ouvindo ao longo do teu crescimento, ou então foram ideias que tu foste arquivando a partir das tuas próprias experiências de vida. E aqui tu queres identificar se elas são realmente racionais e se elas realmente se referem à verdade. Para te mostrar como podes transformar estas ideias, vamos voltar ao exemplo anterior. O argumento de o meu corpo não é perfeito transforma-se em o meu corpo não precisa de ser perfeito porque ele se transforma à medida que eu me transformo. A minha inteligência não é suficiente, passa a minha inteligência expande-se à medida que é necessário. E a última ideia de que existe sempre melhor do que eu transforma-se em somos todos diferentes, temos todos dons e capacidades diferentes, portanto não existe forma de eu me comparar com mais ninguém. O quarto passo é um passo mais prático, é um passo mais material e é ele que traz este processo todo do plano mental mais para o plano da matéria. Então o quarto passo é escreveres as tuas afirmações. A sugestão que eu dou sempre às pessoas com quem trabalho é que escrevam essas afirmações em pequenos pedaços de papel ou, por exemplo, em post-its e que coloquem na sua casa, por exemplo, no espelho da casa de banho, em sítios onde eles passem várias vezes ao longo do dia e sítios nos quais eles possam olhar para aquela afirmação e ir repetindo ao longo do dia para que ela possa ir sendo interiorizada. Podes também, por exemplo, colocá-la em objetos que andam contigo ao longo do dia, podes fazer desenhos à volta desta afirmação. A ideia é que passes por estas afirmações várias vezes ao longo do dia para as ires repetindo e elas irem se integrando em ti. O
O quinto passo é reescreveres a tua crença. Deves fazer este passo apenas quando te sentires preparada, ou seja, quando a nova crença já for realmente uma verdade para ti. Então, voltando ao nosso exemplo, nós vamos substituir a crença eu não sou suficiente por eu sou suficiente. Podes optar por fazer o mesmo processo que fizeste para as afirmações e escrevê-la e colocá-la num sítio que possas observar ao longo do dia ou num objeto que transportes contigo. O trabalho de transformar as crenças é, acima de tudo, um trabalho de empoderamento, porque apenas tu o podes fazer, porque apenas tu consegues identificar estas crenças e saber a sua origem e saber as novas ideias que podes colocar naquele espaço. E por outro lado, és tu que vais receber todos os ganhos deste processo, porque através dele vais-te conectar mais profundamente com o teu livre-arbítrio e a forma como ele te ajuda a construir a relação que tens contigo mesma e com o mundo à tua volta. Então, espero que já tenhas junto a ti papel e caneta e que já estejas a escrever as crenças que queres transformar. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de colocar um gosto, subscrever o meu canal. Encontras mais do meu conteúdo nas minhas páginas de Instagram e de Facebook e nós encontramos-nos num próximo vídeo.